Olá, aventureiros e aventureiras! Estou aqui com o Trovador Bazara para continuar contando as nossas histórias. No vídeo passado a gente viu como é que o mundo de Midgard se formou, sim, vindo lá do gigante Mi. Vimos também como os continentes aqui, os reinos, né, começaram a se formar. E, de quebra, agora a gente vai continuar contando como é que as cidades e todo o resto em torno desses reinos se formaram. Não deixar de lado também para lembrar que no vídeo passado a gente viu a grande batalha contra Jormungand e contra o demônio Morhok, como isso influenciou para o mundo ficar desse jeito que vocês estão vendo aí agora. Então, nesse momento, o mundo de Midgard tem aí o reino, né? Vários reinos se formando. Então, nesse momento, nós temos o reino de Rune-Midgard, nós temos o Império de Paion, que está meio capenga ali depois do ataque de Morhok. Temos o deserto de Sograr, que é o que sobrou da antiga cidade de Eptos. Temos lá a região de Arunafelds, que está meio confuso ainda, e uma galera que está lá no Planato de Almés, formando o que no futuro vai vir a ser a nova República de Schwarzwald. Eu nunca acerto. A República de Schwarzwald. Eita! E já peço desculpa a vocês, que como vocês devem ter visto no último vídeo, é muito difícil pronunciar, principalmente as palavras que vêm lá do nórdico, né? Então eu estou fazendo o meu possível e vou contar o melhor que eu posso para vocês. Hoje o foco da história é no reino de Rune-Midgard. Sim, o reino de Rune-Midgard, que foi um reino que ficou de heróis, né? De grandes heróis depois da batalha contra Morhok, que foi da onde a gente conseguiu resistir, não é verdade? Enquanto os outros reinos e regiões em volta, no entorno, sofreram muito com isso e as grandes migrações aconteceram, das pessoas que saíram fugindo, desesperadas, né? Então vamos começar falando aqui, mostrando como é que o reino de Rune-Midgard se formou ali. Então, após a sangrenta batalha com o Jormungand, os 7 heróis liderados lá por Tristão Gaiobold I, que vai se tornar o rei primeiro, né? O primeiro rei Tristão, fundaram o reino de Rune-Midgard e liderados pelo próprio rei Tristão, que foi o protagonista aí da luta contra o Jormungand. Para que o reino nunca tivesse um líder fraco, todas as 7 famílias dos 7 reinos teriam direito ao trono, cabendo a uma disputa para selecionar quem seria o líder mais forte na sucessão. Isso é legal porque você não tinha uma linhagem hereditária infinita de só a família dos Gaiobold, reis. Não, desses 7 heróis ficava ali se alternando no poder, reinando, né? Para ver quem comandava Rune-Midgard, e sempre era a pessoa que eles consideravam a mais forte, para manter controle e a facilidade pelos séculos, né, que estavam por vir. Depois de Jormungand, a gente teve a grande batalha contra Morhok, que eu contei no último vídeo, e essa batalha foi muito difícil, e Midgard como um todo, não estou falando só do reino de Rune-Midgard, estou falando do mundo Midgard, sofreu muito com isso. E a derrota do Morhok trouxe um novo cenário aqui, onde o Rune-Midgard se tornou muito forte, né? Eptos foi massacrada e Rune-Midgard reforçou mais ainda as fileiras de defesa dela, se tornando uma região, um reino muito militarizado para poder se defender. A verdade é que Rune-Midgard teve tempo para se preparar contra Morhok, diferente da pobre de Eptos, que estava no olho do furacão, e Paion, que estava vendo ali o exército de Morhok, de demônios vindo, e sem muito tempo do que fazer. Midgard teve tempo para se preparar, né? E nem todo mundo fugiu, como aconteceu no Império de Paion. Então, depois que aconteceu a primeira grande fuga, né, causou assim várias mudanças no cenário mundial, né? Agora a gente tem um mundo bem dividido. As pessoas que ficaram em Rune-Midgard eram fortes, porque elas estavam confiantes que iam aguentar o tranco lá com o Morhok, né? Então, acabou virando um local de pessoas corajosas ou malucas, né, que achavam que eram os bons e não queriam fugir, mas ficaram por lá, essa que é a verdade, e tornaram o reino um lugar assim de heróis, guerreiros competentes. Era comum na tradição de Rune-Midgard a guerra, então a gente agora tem um país, um reino, não só um país, né, altamente militarizado. Então era normal você ver todo habitante Rune-Midgard que era treinado na arte combativa, seja com espadas ou com magia, e era raro um habitante de lá que não fosse capaz de torcer o pescoço de um peco-peco com as próprias mãos. Olha aí, era um povo muito bruto, né? Um povo violento. E o pessoal de Midgard, né, como um todo, vai
herdar isso aí, né? E a gente hoje tá até hoje lutando no Ragnarok para provar isso. Runemídica passou por um reino conturbado ali na guerra contra Morrock, mas resistiu. Isso fez o quê? Que Runemídica deixou de ser um reino com um exército para ser um exército com um reino, um país militarizado. E o exército precisa de uma fortaleza. E foi assim que surgiu a primeira grande cidade de Runemídica, que foi ali meio que o epicentro, foi a capital, de certa forma, de Runemídica, que era Glashane. Glashane, sim, Glashane que você conhece, que está lá aos pedaços hoje, ela era grande cidade, fortaleza de Runemídica. Era o centro de Runemídica. Glashane era um dos maiores orgulhos arquitetônicos do reino. É um castelo do tamanho de uma cidade, imagine, era capaz de abrigar milhares de pessoas, de soldados rasos, até o próprio regente, lá o seu rei, o seu Tristão lá, que estava regendo nesse momento, né? Eles tinham um exército imenso e não foi difícil para que eles conseguissem se expandir. Toda vez a gente sabe, né? Dá poder demais para alguém, a pessoa já acha que é o bom e vai avançando, avançando, avançando e foram tomando tudo em volta. Então o cenário mundial de Runemídica mudou. Do último vídeo que vocês viram, ele está se expandindo, ele foi tomando ali o deserto de Sograd, ele foi rumando a leste, né? E foi invadindo inclusive áreas ali do Império de Paion para poder cada vez mais ir se expandindo e aumentando o seu domínio, né? As estratégias eram precisas, os ataques fulminantes. Glashane abriu caminho pelo Império de Paion, que estava enfraquecido por causa de Morrock, e rapidamente Runemídica conseguiu acesso e atingiu o mar ali pela direção de Paion, e foi criada uma cidade satélite para poder gerir um pouco, porque a gente já estava agora tomando um espaço muito amplo, né? Glashane não dava conta de tomar conta de tudo, então foi criado esse quartel-general numa cidade satélite para manter as tropas sempre próximas ali do inimigo. No caso, o inimigo agora é o Império de Paion, né? E a cidade foi batizada de Prontera. Olha aí, o bebê embrionário de Prontera estava nascendo. E o Porto Novo, que eles conseguiram tomar o Império de Paion, estava enfraquecido, chegaram até o mar, né? Paion ficou mais reclusa ali na regiãozinha onde vai vir a ser a cidade de Paion. E esse porto que atingiu o mar, Runemídica batizou de Alberta. Pois é, agora o cenário de Runemídica já está se formando um pouquinho melhor. O porto de Alberta tornou o ponto de exploração para saciar a curiosidade dos soldados de Glashane. Então sempre tinha novidades ali, eles começaram a explorar a região marítima e tudo mais. E com isso fez com que o Império de Paion, antes aquele gigante, né, de grandeza, se rendesse e sua capital ruiu. E Paion se tornou uma das cidades de Runemídica. E é por isso que hoje em Runemídica a gente tem a cidade de Paion. Agora aqui tem uma história, um ponto muito interessante para ser contado que poucas pessoas em Runemídica sabem, porque é uma história que ficou no passado, sim, antes mesmo dos humanos aí desenvolverem a guerra, quando eles ainda estavam meio que homens das cavernas ali, existia uma outra raça em Mídica, que eram os elfos. Os elfos hoje são dados como extintos, ninguém nunca mais viu, ninguém nunca mais soube, então realmente eles acham que os elfos, a gente acha que os elfos, né, não existem mais. Mas os elfos existiram e eles habitavam uma cidade chamada Gefenia. Sim, então como é que funcionou isso? Gefenia era um império subterrâneo, os elfos moravam lá. E por algum motivo, eles eram um pouco reclusos, né? Não sei se pela rápida expansão do ser humano, né, do humano, os elfos ficaram ali mais contidos. Eles eram mestres da magia, eles tinham habilidades místicas assim, muito além de qualquer capacidade humana, e isso gerou ali um certo desconforto. Glashane estava se achando já o rei da cocada preta, com todo aquele poder, né? E de repente ver uma raça tão antiga e com tanto poder gerou ali uma briga. Então a gente não sabe muito bem com precisão o tempo que se passou e nem o motivo, mas Runemídica, com sua capital Glashane, né, entrou em guerra com os elfos, mano. Pra quê? Deixa os elfos lá, os elfos eram legais, os elfos
usavam as magias deles, ensinavam até umas coisinhas pra gente. Pra quê? Arrumar confusão? Será que ninguém consegue viver em paz nesse mundo humano? Enfim, mas eles arrumaram confusão lá com os elfos e começou uma guerra contra o Império Subterrâneo. A cada geração que passava, o ódio entre as duas raças ficou cada vez maior e maior e maior. Magias cada vez mais destrutivas foram usadas um contra o outro, Gefenia ali contra Glashane. As forças poderosas que levavam combates que agrediam Runimídiga mais e mais e mais, e Gefenia também mais e mais e mais. Então a gente tem um reino inteiro lutando contra uma cidade-estado ali de Gefenia, um pouco menor, mas com muito poder. Então essa guerra gerou muita dor e muita destruição. As guerras eram todas baseadas em ódio e os escrúpulos foram se perdendo, né? Então tanto Gefenia quanto Glashane começaram a fazer pactos com entidades malignas. Olha que desgrama, para poder ganhar mais poder e ganhar a guerra. E esse poder maldito foi usado um contra o outro dos dois lados, né? Ambos os lados, e tornou a ruína das duas cidades. Sim, por mais que Glashane fosse tão militarizada e por mais que Gefenia fosse tão forte misticamente, as entidades de destruição eram muito grandes que eles invocaram e destruiu tudo. A família real mal teve tempo ali de se cuidar, né, juntar as trouxas e, acompanhada dos súditos, fugiram para a cidade de Prontera, que era um protetorado pequenininho, né, de Glashane, deixou para trás toda a glória que um dia existiu na cidade de Glashane e o povo perdeu seus limites. E assim terminou Glashane e começou a ruína do que a gente conhece hoje lá do grande palácio de Glashane ruído. Enquanto aos elfos, ninguém sabe direito. Se tem um senso comum de que eles foram extintos, mas existem algumas lendas que dizem que os elfos continuam morando no subterrâneo, porém agora em cavernas. Inclusive tem algumas quests, que mais pra frente a gente vai falar delas, que elas são meio que um beco sem saída. Elas terminam a história num ponto e não tem continuação dentro do jogo Ragnarok, né? E a gente não sabe, algumas dessas quests terminam em cavernas e dá a entender que existe um povo elfo ainda vivendo ali naquelas cavernas, mas a gente não sabe. Então, para todos os efeitos aqui na história que nós estamos ouvindo, eu, Bazara, estou contando, os elfos estão em extinção, ok? Eles morreram na Grande Guerra. Pois bem, família real e os súditos que sobraram estão todos em Prontera, Prontera pequenininha, crescendo agora. Gefenia foi destruída tanto quanto Glashane. Poucos séculos depois da guerra, os magos de Runimídiga, estudiosos, resolveram se aproximar ali das ruínas do antigo império de Gefenia, querendo desvendar, ver se ainda descobriam alguns segredos do conhecimento da magia dos elfos, né? Então, eles, de tanto ir para lá, eles começaram a encontrar runas e livros e vários artefatos e magias e foram descobrindo coisas e acabaram ficando por lá. Eles construíram em cima da cidade subterrânea de Gefenia a cidade de Gefn, agora uma cidade de Runimídiga, né? Nome dado em honra e homenagem à antiga Gefenia. Então ainda existia ali um coraçãozinho no povo de Runimídiga, né? Que, pelo visto, não queria ter destruído os elfos. E foi começado assim os estudos da grande classe dos magos, agora na cidade de Gefn. Enquanto isso, Gefn lá se aproveitando do resto que sobrou de Gefenia, Prontera ia crescendo mais e mais e mais em ritmo acelerado e foi necessário criar uma cidade satélite. Olha aí, Prontera, que uma vez foi cidade satélite de Glashane, agora estava criando sua própria cidade satélite, que era Slúde, uma cidadezinha ali pequenininha, próxima a Prontera, né? Lembrando que nessa época que Slúde era menor do que é hoje, e hoje ela já não é grande, mas ela era menor. E recentemente a influência de Runimídiga cresceu tanto que Aldebaran, cidade da República de Schwarzwald, juntou-se ao reino devido à sua grande participação e interesse nos assuntos do reino. Então, olha aí, a República de Schwarzwald nesse momento já estava criada, a cidade que era de lá
que era Aldebaran, acabou sendo incorporada por Rune-Midiga. Grandes interesses ali nisso, né? E agora a gente está com uma geografia aqui formada, né? A gente tem as ruínas de Glashenn, nós temos ali a cidade de Gefn, que se formou em cima do que um dia foi Gefenia, nós temos Prontera, que agora é uma metrópole em crescimento, nós temos Isilud, uma pequenina cidade satélite ali, nós temos Aldebaran, que agora é nossa, é de Rune-Midiga, lá tomada por interesses, né? Paion caiu, não tem mais o Império de Paion, nós temos a cidade de Paion, que é nossa agora, e temos uma cidadezinha que vai para o mar, que é Alberta, que está em crescimento econômico, e muito comércio está sendo feito marítimo, ali com as ilhas que estão descobrindo em volta, nas proximidades, então está criando-se ali uma classe de burgueses e mercadores em Alberta. O deserto de Sograr ainda está um deserto ali, mas mesmo sendo um deserto, ele está sendo incorporado pela grande Rune-Midiga. E temos ali também a cidade de Morrock, construída em cima do selo que está prendendo o Satã Morrock. Mas vamos deixar de lado um pouquinho essa geografia mundial e vamos falar de Rune-Midiga específico e especificamente das cidades. Então, começando aqui por Prontera e Isilud, né? Que elas foram criadas originalmente, né, como um quartel-general lá das forças de Glashenn. Na verdade, Isilud veio depois, né? E a cidade de Prontera experimentou um crescimento assim acelerado durante o período pós-guerra contra a Gefenia. E em pouco tempo já possui estrutura equivalente a um grande centro urbano. Atualmente, Prontera é governada, está sob o comando de das 7 famílias de nobres, né? E hoje o rei é o rei Tristão III, que é descendente do herói original lá que baniu Jormungand, né? Que era o Tristan de Gaebold I. Então foi sob a tutela desse rei agora que Prontera teve sua segunda explosão de crescimento, com manobras econômicas, como a liberação lá da Avenida Central, agora que tem um comércio que todo mundo sabe que mal dá para pisar no chão, de tanto comerciante, tanto mercador, né? Além disso, decretou que os espadachins, que se tornariam cavaleiros, né, deveriam ser treinados na cidade. Isso mesmo, os espadachins são treinados na cidade. Com isso, conseguiu atrair milhares de pessoas, fazendo que a cidade de Prontera ficasse tão populosa que necessitou lá de Isilud, né, que virou uma cidadezinha satélite e ganhou esse nome. Como maneira de atrair habitantes para o novo lugar lá, Isilud, Tristan III, lá muito sábio, muito espertão, né, transferiu a Guilda dos Espadachins, que estava aqui em Prontera, lá para Isilud, para reduzir a densidade populacional e tornando Prontera novamente um lugar agradável para se viver. Então, a ideia de trazer os espadachins para Prontera fez crescer tão rápido a situação aqui que logo transferiram a guilda para lá. Quem é bem uma pessoa mais antiga, mais vintage, pegou a época que a guilda dos espadachins era em Prontera. Então vocês viveram isso, vocês viveram o momento que Tristão III fez o decreto e mandou todos os espadachins para Isilud. Mas nem tudo são flores ali para Tristãozinho III, né? Por quê? Ele está passando por um grande problema na família dele e toda a Prontera ali sabe disso, né? Se bobear até Rune-Midiga, que é o seguinte: ele tem a família dele amaldiçoada. Sim, por quê? Porque no começo lá da descendência dele, lá com Tristan I, né? Existe morte na família dele de todos os príncipes. Olha isso, todos os filhos de Tristan III morreram. Vamos explicar melhor. Com a ajuda da Catedral dos Aventureiros, uma antiga lenda, né, retornou à boca popular, que foi a maldição lá da Grande Serpente, Jormungand. Depois de ser vencido lá pelo Tristão Gaebold I, né, e os heróis que ajudaram ele, a serpente amaldiçoou o líder. Sim, os termos eram o seguinte: todo primogênito, a cada descendente, né, do Tristão lá, do Tristão original, iria morrer, iria ter aparência de escamas pelo corpo, como forma de punição por conta do desrespeito lá da guerra contra a serpente, né? Só que nessa geração uma coisa estranha aconteceu, porque não morreu só o primogênito da descendência dos Gaebold.
morreram todos os príncipes, filhos do Tristão III, todos eles morreram e aparentemente todos eles vítimas da mesma maldição. Mas está rolando uma investigação, quem sabe que já fez lá a quest da maldição de Jormungand já sabe que isso vai se desenrolar. Eu vou contar mais pra frente em outro vídeo, mas está rolando uma investigação porque até o presente momento tudo indica que não é bem assim, que os príncipes que não foram primogênitos podem ter sido assassinados. E cabe nós, de Runimídiga, descobrir se realmente foi isso que aconteceu. Ainda em Prontera, vamos falar aqui dentro de pontos-chave, pontos interessantes que a gente tem aqui do nossa cidade capital de Runimídiga, né? Então a gente tem a Catedral de Prontera, tá? Que é situada próximo ao castelo, né, de Prontera. A catedral é a sede de toda a região de Runimídiga. É aqui que são treinados os servos de Deus, né, ou dos deuses, que são os noviços e os sacerdotes. Possuem uma postura rígida aqui com ensinamentos da religião, né? Tem lá as classes que se rebelam contra isso, que são os monges que romperam com essa coisa espiritual para poder buscar equilíbrio pela meditação e pelas artes marciais. Mas, em geral, a catedral é um local de oração e de muita rigidez. Em Prontera a gente também tem ali ligado à igreja a Ordem dos Templários, que são guerreiros mais leais ao rei de Runimídiga, e a catedral. A confiança que adquiriram do rei pela lealdade deles é tão grande que foi permitido que se fixassem no castelo de Prontera. Então, os nossos templários ficam diretamente dentro do castelo para cumprir os deveres deles e proteger a realeza com mais facilidade. Então, eles são lá os protetores e guardiões da nobreza. A cavalaria de Prontera localiza-se no outro lado do castelo. A cavalaria treina os guerreiros que juram lealdade ao reino, os cavaleiros, obviamente, né? E aqui são ensinados o uso de espada de duas mãos, aprimorado aí, né? Para quem começa com uma mãozinha, olha só, depois duas mãos. O uso de lanças e técnicas de montaria em peco-peco, as aves do deserto de Sugrá. Mais para cima ali no oeste, saindo de Prontera, agora a gente não está mais dentro da cidade, fica a abadia de Santa Capitolina. É aqui que é um lugar construído fora da cidade, né, para treinar monges. Os noviços que aprenderam a usar seus punhos, né, e seus espíritos como armas para se tornar guerreiros divinos, agora eles têm a abadia para poder se prepararem para isso. Mas vamos voltar aqui para a capital para falar um pouquinho mais de Prontera. O castelo de Prontera, né, ele tem ali seu formato de cruz, ele fica perto da catedral e da cavalaria, no castelo ali, e é comum encontrar membros de ambas, né, tanto da catedral quanto da cavalaria, circulando ali pela região, além dos membros da corte e, ocasionalmente, o rei Tristão III, né, quando ele vem ali celebrar um casamento. Ele possui uma masmorra subterrânea, com poucas celas, reservada aos grandes traidores da nação. Então, se você está procurando um pessoal barra pesada, que o rei detesta, eles vão estar lá embaixo, presos lá. Continuando, aqui na saída de Prontera, a gente tem os esgotos. Uma das últimas recomendações da glória tecnológica de Glashheim foi a capacidade de construir uma rede de esgotos de elevada eficiência. Glashheim, um castelo do tamanho da cidade, precisava ter um mega esgoto. Então isso foi aproveitado para construir com a mesma tecnologia que o esgoto para Prontera, né? Para ficar tudo limpinho na capital, sem dejetos, né? Então é tudo encaminhado para lá para poder ser tratado, sendo que a água purificada é jogada de volta no oceano ou no mar de Geffen. Um outro local de interesse para a gente falar aqui na região de Prontera é Bailan. Bailan também é chamada de Ilha da Caveira por causa do formato que ela tem, não é verdade? E ela é acessível ali pelos barcos de Slud, que levam você até lá. É um lugar muito curioso, fascinante, na verdade, porque é uma pequena rede de cavernas subterrâneas que estão embaixo da ilha, que termina numa grande galeria de águas mágicas. Essas águas permitem que um ser humano respire normalmente e livremente, mesmo embaixo da água ou em grandes profundidades. Quem já foi lá já viu que é um lugar muito esquisito e é um lugar também que não faz sentido nenhum, na minha cabeça pelo menos. É um local que intriga pesquisadores de Prontera, a presença de uma construção atribuída a uma civilização que foi perdida também aqui, que não se tem conhecimento, os humanos nunca tiveram contato com essa civilização, não se sabe quem são. E essas ruínas vivem estrofos e tritões, né, super adaptados à vida marinha,
e são bem territorialistas, né? Então eles vão atacar todo mundo que chegar lá nas construções e não toleram nenhum tipo de intruso. E ainda seguindo aqui dos locais em volta e de interesse, nós temos o labirinto da floresta, que fica mais para cima. Sim, é um labirinto bem bizarro. Ele é formado por caminhos completamente imprevisíveis. Esses labirintos ele está no norte de Prontera, passando por entre as montanhas do Monte Mijoni, com uma antiga lenda que um demônio de nome Baphomet, que todo mundo conhece, e os filhos dele ameaçaram Prontera constantemente, matando sem a menor piedade. Foi então que um grupo de heróis criou, por magia, um labirinto para aprisionar o Baphomet, e ele não conseguia sair mais. Então é por isso que esse labirinto é tão maldito assim, porque fica mudando de lugar e você não sabe para onde vai, e é praticamente impossível sair lá de dentro sem usar um sistema de navegação. A gente tem também uma ilha paradisíaca aqui na região perto de Prontera, que é a ilha de Jawai. A ilha paradisíaca ela é favorita dos noivos de Honeymedigar. É um lugar de lua de mel, onde o novo casal vai desfrutar momentos juntos ali. Se você não sabe disso, procura saber, tem uma quest. Quando você casa, você pode ir para lá. Tem maravilhosas vistas para o oceano, dá para degustar ali bebidinhas, né, namorar um pouquinho. E a ilha é famosa porque ela tem um formato de coração de areia. E é meio rosa a areia. Então é outra ilha que não faz sentido. As ilhas de Honeymedigar não fazem muito sentido, essa que é a verdade. A gente ainda tem aqui no norte de Prontera o Feudo das Valquírias, que é utilizado para a Guerra do Império. É uma das heranças da origem bélica ali de Honeymedigar, né? Então a gente tem jogos, não satisfeito em ter guerras no passado, agora que não está tendo guerras, a gente faz jogos olímpicos ali de guerras nos feudos, né? Vamos falar agora da nossa cidade satélite, para fechar com chave de ouro, né? Ela é jovem, ela tá aí e ela veio para ficar, que é Islud. Islud tem um aeroporto, depois do estreitamento ali dos laços com a República de Schwarzwald e Anunnafelds foi construído um aeroporto em Islud. Imagine, a menor cidade aqui do reino de Honeymedigar é justamente aqui que tem um aeroporto. Islud a gente tem uma arena, para quem não sabe também. A origem guerreira do reino fez com que algumas pessoas preferissem fazer jogos contra monstros e não contra humanos na Guerra do Império, né? Então foi criada uma arena. Assim surgiu ela, né? É um grande palco com arquibancada, onde as pessoas podem assistir os gladiadores enfrentando as mais variadas bestas em combates sucessivos, indo até o seu limite. Então, amiguinhos, hoje a gente falou sobre a região de Prontera de Honeymedigar e como é que isso se avançou, né? Então, como é que está a nossa situação? A gente continua com a Anunnafelds lá em cima, né? No seu cantinho lá, prosperando. O Planalto de Almés já evoluiu. Agora a gente tem uma república, que é a República de Schwarzwald, né? Então a gente tem a cidade de Aldebaran. Nós temos a região aqui de Honeymedigar que cresceu, agora abarcou ali Mohawk, Flashheim, que é uma ruína. Temos a cidade de Geffen, temos Payon, que deixou de ser um império, caiu e agora é apenas uma cidade. Nós temos Alberta com a saída para o mar, várias ilhas que eu falei neste vídeo e vários pontos de interesse aí. E tem a cidadezinha de Islud ali também. Então, a partir de agora, a gente vai construindo aqui até chegar na atualidade e vamos contar muita história para vocês ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, ativa o sininho aí e segue o canal, né? Porque vamos combinar que tá ficando bacana pra caramba. É isso, pessoal. Um abraço, beijo, fui!